Olá, sou Ciderley Luzia Gisler dos Santos, sou formada em licenciatura em pedagogia, tenho pós-graduação em psicologia na educação, educação especial, alfabetização e letramento, entre outras, e atualmente atuo como pedagoga no tempo integral. Por meio deste vídeo, apresento o meu plano de ação pedagogo. Apresentarei 3 temas. Primeiro, observação em sala de aula. Segundo, frequência escolar. Terceiro, aprendizagem. Iniciarei com o primeiro ponto, que é a observação de sala de aula. Não, a observação de sala de aula não precisa ser assustadora ou complicada para ninguém. Aliás, a observação é um dos recursos mais valiosos que o coordenador pedagógico pode atualizar no processo de informação continuada. Estar na sala de aula e assistir às interações entre professor e estudantes é uma forma ótima de coletar dados e, posteriormente, discutir com o professor o que está funcionando e o que pode ser melhorado. E para o coordenador pedagógico é uma maneira de verificar se a formação oferecida realmente está fazendo diferença. Apesar de parecer uma situação desconfortável para o professor, a observação pode ser muito simples e objetiva. Como aponta a pedagoga no ensino fundamental, ela trabalha com métodos pedagógicos desta rede de ensino e, para ela, uma boa observação de sala de aula pode ser resumida em alguns pontos principais, como planejamento, foco, para o acompanhamento e devolutivas bem pontuais. A devolutiva tem que ser bem pontual, para que volte logo para a sala de aula. É preciso também ter um assunto definido para o pedagogo, tem o foco do que vai observar. Ele consegue planejar os aspectos que serão realizados e, conseguindo identificar a observação dos conteúdos de aprendizagem, conteúdos de necessidades da aprendizagem do professor, e consegue transformar em um processo formativo, devolver isso para o professor como uma formação. O primeiro passo é sempre o planejamento, sempre conversar com o professor antes de fazer a observação em sala de aula, sempre conversar com o professor sobre o planejamento de uma atividade de observação. Ela tem uma parceria antes da observação, no sentido de conhecer e discutir com o professor o planejamento do que será observado. E aí construir uma pauta de observação, a partir do que eu quero observar naquele conteúdo ou da estratégia didática que o professor vai usar. E o conteúdo da formação é mais nesse sentido. Eu vou elaborar minha pauta de observação e apresento para o professor. Olha, essa é a minha pauta e são esses aspectos que vou observar durante a aula. Eu vou para a sala de aula. Agora vou falar do segundo ponto, que é a frequência escolar. A frequência escolar é um termo utilizado para descrever a presença regular de um aluno nas aulas e atividades escolares. É um indicador importante para avaliar o engajamento e o comprometimento do estudante com sua educação. A frequência escolar é geralmente medida em termos de dias ou horas de presença em relação ao total de dias e horas letivas. A frequência escolar é importante tanto para os alunos quanto para as instituições de ensino. Para os alunos, estar presente regularmente nas aulas permite o acompanhamento adequado do conteúdo, a interação com os colegas e professores, além de contribuir para a formação de hábitos, de disciplinas e responsabilidade. Já para as instituições, a frequência escolar é um indicador
de qualidade de ensino oferecido e pode influenciar na obtenção de recursos financeiros e no planejamento pedagógico. A frequência escolar pode ser medida de diferentes formas, dependendo do sistema educacional e das políticas adotadas por cada país ou instituição. Geralmente, é feito um registro diário da presença do aluno em sala de aula, que pode ser realizado manualmente pelo professor ou por meio de sistema eletrônico de controle de frequência. Além disso, a frequência também pode ser calculada com base na participação de atividades extracurriculares como palestras. A baixa frequência escolar pode ser diversas consequências negativas para o aluno. A falta de participação regular nas aulas pode resultar em lacunas na aprendizagem, dificultando o acompanhamento e o conteúdo, consequentemente, baixo desempenho acadêmico. Além disso, a falta de frequência também pode levar à perda de oportunidades educacionais, como a participação em atividades extracurriculares. Para combater a baixa frequência escolar, é importante adotar estratégias que incentivem a presença regular dos alunos. Algumas medidas eficazes incluem a conscientização sobre a importância da frequência, o estabelecimento de regras claras e consistentes, o envolvimento da família na vida escolar do aluno, a oferta de atividades atrativas, relevantes, além do acompanhamento individualizado dos estudantes em situação de risco. A frequência escolar é um indicador fundamental para avaliar o comprometimento dos alunos com a educação e o funcionamento das instituições de ensino. É um fator determinante para o sucesso acadêmico e a inclusão social. Portanto, é essencial que seja adotada medidas para incentivar a presença regular dos alunos nas aulas e atividades escolares, visando garantir uma educação de qualidade e igualdade de oportunidades para todos. Bem, agora vamos estar falando do terceiro ponto e finalizando com a aprendizagem. Os objetivos da aprendizagem são todos e qualquer recursos utilizado para apoiar a aprendizagem do aluno, como por exemplo textos, vídeos, áudios, animações, etc. Além disso, essas mídias são digitais. É normal também que os objetos sejam reutilizados. O processo de ensino e aprendizagem é definido como um sistema de trocas de informações entre docentes e alunos, que deve ser pautado na objetividade daquilo que há necessidade que o aluno apresenta. Os objetivos de aprendizagem são descrições concisivas, claramente articuladas, do que os alunos devem saber e compreender, e do que sejam capazes de fazer, numa fase específica de sua escolaridade. Atualmente, um dos maiores problemas escolares são os transtornos de aprendizagem, pois alteram a dinâmica escolar e familiar. Os transtornos da aprendizagem são percebidos quando os resultados da leitura matemática expressam escritas estão aquém do esperado e testes padronizados, provas, avaliações para a idade, escolarização e nível cognitivo. Além disso, diz respeito a muitos outros passos que temos que o aluno, se ele não estiver bem,
a aprendizagem dele também não vai estar bem.